Tinha um dos meninos lá que ele era bem cheinho, e tinha um gordinho, cara, que o gordinho colou na dele, porque achou ele massa, falou tipo, pô, a gente é gordinho, aí... E eu sei que estava todo mundo chorando, porque assim, o que Deus fez naquele lugar foi muito mais dentro da equipe do que dentro daquelas crianças. Talvez aquelas crianças falaram, veio uma galera legal e brincou com a gente. Mas a galera que foi ministrar viu Deus. Sabe? E eu não sei se isso faz sentido com aquilo que Jesus falou, que melhor é dar do que receber. Porque eu acho que a gente é tão abençoado quando a gente se doa. Sabe, uma das coisas que a gente tem que quebrar dentro da gente, principalmente num tempo como o nosso, é o egoísmo, cara. E o egoísmo nem sempre ele fala de você querer tudo para si. Eu acho que ele é mais profundo do que isso. Uma pessoa que quer tudo para si, eu acho que ela só é mimada. Mas o egoísmo fala muito mais de você não se dar para ninguém. Sabe, eu acho que é quando você não se doa para ninguém. Aí você é realmente uma pessoa egoísta. E você se priva de receber tanto, porque é dando que se recebe. Então, grande é esse mistério. Amém? Só quem experimentou sabe. Como o profeta Bob Marley falou, who feels it knows it, Lord. Só quem experimenta sabe um negócio desse. Eu oro para que o coração de vocês seja ativado em se derramar, mas nesses dias, que Deus inspire vocês. Aquilo que durante a ministração saiu a respeito de Isaías 61, sabe, quando fala do Espírito do Senhor, percebe como ele opera. Disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Uma vez eu comecei a perceber isso. Deus, Ele opera de dentro para fora. Ele traz uma atmosfera de libertação. E nessa atmosfera de libertação, Ele individualmente vai e toca um a um daqueles que precisam de libertação. Ele vem para pregar boas novas aos quebrantados. Ele está falando de geral. E a curar os quebrantados de coração. É a mesma coisa, só que num nível completamente íntimo, profundo e individual. Sabe, aquela experiência, por exemplo, quando Pedro prega pela primeira vez, e eu tenho uma inveja daquela pregação de Pedro, cara, porque assim, ó, às vezes a gente fica fritando para preparar uma mensagem, e Pedro só teve que explicar o que aconteceu. Isso é muito maravilhoso. Deus faz alguma coisa tão louca e você só tem que explicar o que está acontecendo. É o meu sonho como pregador, é isso, é virar um explicador. Tipo, ó, gente, isso aqui que está acontecendo, deixa eu explicar para vocês. Isso aqui é o que o profeta Joel falou, pá. Pedro dá aquela explicação a respeito do que estava acontecendo e 3.000 almas se entregaram para Jesus. Cara, você concorda comigo que foi extremamente eficiente aquela pregação junto com o que Deus estava fazendo? A pregação não foi a parada foi o que Deus fez, Ele só explicou o que Deus estava fazendo. Aquilo que parecia uma grande confusão, muitas línguas estranhas, muitas pessoas falando línguas que ninguém entendia, parecia uma confusão para quem não falava daquelas línguas, porque as pessoas que falavam aquelas línguas estavam entendendo tudo que estava sendo dito. Então você está vendo um milagre de 3.000 almas se entregando para Jesus, amém? Mas esse um milagre de 3.000 almas são 3.000 milagres acontecendo ao mesmo tempo. É cada coração recebendo de uma forma completamente única, individual, impactante. Sabe, Deus trabalha de dentro para fora. Quando você está liberando algo, você às vezes só está vendo uma multidão, você não sabe o que está acontecendo dentro de cada coração daquele. Deus, Ele opera de dentro para fora. Sabe, às vezes eu tenho saudade do tempo em que a gente só esperava o que Deus ia fazer e não do que o homem poderia dar. Eu creio que isso fala muito da nossa identidade, que é o que a gente vai estar falando aqui, compartilhando algumas coisas nessa manhã, porque eu não tenho como dar aquilo que eu não tenho. Isso é chover no molhado, falar para vocês. Eu não tenho como dar aquilo que eu não tenho. Eu já sofri muito. Eu compartilhei um pouco com vocês ontem a respeito das crises que eu tinha com o espírito de intimidação. E alguém que vai ministrar debaixo desse espírito corre o grande risco de inventar revelamentos, porque simplesmente acha que tem que ter a última parada, a última sacada, aquela parada mais maneira que ninguém nunca ouviu. Você inventa uma parada que nem existe, Deus não falou coisa nenhuma e de repente faz uma bagunça terrível. Eu acho que é muito mais eficaz você saber quem você é e simplesmente derramar quem você é. E isso é simples.
E uma das coisas mais lindas a respeito de Jesus e da grandeza dele é que ele é extremamente simples, cara. Eu não sei se você já percebeu, quando você tem uma grande revelação da palavra, essa grande revelação só faz a palavra ficar extremamente simples. É tipo aquele negócio que antes era um baita de um quebra-cabeça, e de repente agora, tipo, cara, é claro, estava ali o tempo inteiro, como é que ninguém nunca viu esse negócio? É simplesmente ele põe luz numa coisa que estava oculta, ele não complica as coisas, ele descomplica. É muito pelo contrário. Sabe, a gente aprende no mundo que tudo quando evolui, ele fica mais complicado. E é assim. Você começa estudando matemática, 2 mais 2, 4, 2 mais 3, 5. A coisa começa simples, daqui a pouco começa a multiplicar. Aí você fala, essa cruz ficou de lado, já bagunçou. Calma, fica tranquilo. Aí você aprende a multiplicar, daqui a pouco vem o dividido. Cara, e o dividido para mim sempre foi uma crise, por conta das vírgulas que aparecem. Fala, meu irmão, essa vírgula era do português, cara, o que essa vírgula está fazendo aí? Complicou minha vida toda. Tudo vai complicando, na vida tudo vai complicando, tudo que você vai evoluindo vai complicando. O reino de Deus é o contrário, você chega a uma baita da complicação, você não entende nada, é pura religião, é muito mais fácil falar, pode, não pode, vai, faz isso, não faz, para você começar a fluir. Mas depois, à medida que evolui, vai ficando simples. À medida que evolui, aquela palavra toda faz sentido num simples gesto, ama. Adore a Deus. Obedeça a Ele. O que é que a gente vai fazer? Qual é a nossa missão? Obedecer. Obedecer o quê? O que Ele mandar você fazer. Quando que Ele mandou? Bom, Ele já mandou e Ele ainda vai mandar. Então, quando Ele falar com você, você faz o que Ele mandou. É simples assim. Não inventa. Sabe, eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo, por favor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Mateus 5, verso 14 até o 16, é quando Jesus libera algo sobre quem nós somos, que eu acho muito, muito tremendo, porque fala da forma como Ele trabalha. Mateus 5, verso 14. Todo mundo achou? Amém? Olha o que Jesus diz aqui. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém, queridos? Eu estava em Kansas no final do ano passado, na conferência lá no One Thing, e eu vi um pregador chamado Francis Chan, que eu acho muito legal as pregações dele. É o Chan. Ele é fera. E ele falou algo a respeito dos tempos que a gente vive. Ele citou aquela passagem onde está escrito que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. E ele trouxe uma colocação que eu achei bem... Cara, ele com um sorriso na cara, ele consegue te esfaquear várias vezes. Ele é assim, ele te esfaqueia várias vezes e você está rindo, tomando várias facadas. E ele falou, você não acha que você é amante de si mesmo? Aí ele falou, deixa eu só dar um exemplo. Por acaso você tem uma página virtual a seu respeito? Onde você escreve sobre você? Onde você bota as tuas fotos, as tuas conquistas, o quão bom você é? Ele falou, cara, eu acho que você é amante de si mesmo. E naquela hora rolou um silêncio, assim, tipo... Só eu fiquei feliz porque eu não tinha rede social nenhuma. Fiquei, é isso aí, fala Deus! Aí depois eu fiz umas redes sociais para mim. Mas foi por outro motivo. Fizeram tanta rede social falsa a meu respeito que eu tive que pôr uma verdadeira só para o povo saber que, qual é o verdadeiro denuncia o falso, né? Então, fica lá. Mas aquilo me trouxe a memória algo contra... Não é uma coisa, tipo, você tem rede social, você vai para o inferno, não tem nada a ver disso. É uma característica do nosso tempo, cara. A gente vive num tempo de exibição. Um tempo em que, se
verem em nós algo que parece que seja, já valeu. Por exemplo, no meio secular, hoje em dia, as pessoas reclamam que não tem mais banda de rock, como tinha nos anos 90. Realmente tem uma grande diferença, os anos 90 foram especiais, é só um exemplo. Valeu, Nick. Tá comigo. E se você perceber, parece que a galera que devia estar fazendo música, eles simplesmente se conformaram em parecer gente que faz. Bota a roupa de quem faz música, corta o cabelo que nem o de que faz música, se tatua inteiro que nem um cara que faz música. E se olharem para você e falar, cara, você parece um roqueiro, o cara já está realizado. Tipo assim. Teve um tempo em que a gente precisava fazer música para parecer alguém que faz música, né? Nem que fosse só fingir que você está fazendo, mas pelo menos faz algum barulho aí nesse negócio, cara. Tá vendo? O cara está gostando. A gente parece que hoje se conforma só em parecer. Porque você colhe os frutos por parecer que faz alguma coisa. É um tempo em que os reality shows vieram com força nisso daí. Tipo, uma pessoa fica extremamente famosa do dia para a noite simplesmente por nada. Qual é o seu grande talento? Não tem. Aí os caras acabam com a profissão de modelo e de atriz, porque aí já fala, eu sou modelo e atriz. Se é modelo e atriz, significa que você apareceu de alguma forma tão rápida que, enfim, você é modelo e atriz. Sei lá, cara. E os atores ficam se mordendo de raiva, porque tem ator de verdade, tem modelo de verdade. É um tempo que as pessoas se conformam em simplesmente parecer. Isso fala de exibição. O que as pessoas estão fazendo? Simplesmente cada um com o seu palquinho, se promovendo. Se promovendo e dizendo, olha como eu sou bom, olha o que eu faço, olha o que eu faço, olha o que eu faço, olha o que eu faço. E, cara, o reino de Deus não é desse jeito. O reino de Deus é bem pelo contrário, ele é a respeito de manifestação e não de exibição. O reino de Deus é a respeito de você fazer no secreto. Deus é um Deus do secreto, amém? O meu pastor, eu gosto muito das paradas que meu pastor fala para mim, muitas vezes. Ele uma vez ele falou uma coisa sobre o lugar secreto. Ele falou uma coisa linda a respeito do lugar secreto, é que quando você chega lá, Deus já está. A Bíblia diz isso, né? Quando você for orar, entra na tua porta, fecha o teu quarto e ora em secreto, porque o teu Pai que está em secreto, Ele te recompensa. Ele já está lá. O lugar secreto, Deus já está lá antes de você chegar. Amém? Então esse é o lugar onde Deus trabalha. Deus trabalha num lugar onde ninguém vê, a fim de que quando estiver feito, ninguém pode esconder. Você está entendendo? Não se trata de você fazer para mostrar, se trata de deixar Deus fazer em você. E, cara, nem que você queira esconder, não vai conseguir. Porque o que Ele faz vai aparecer. Inevitavelmente o que Ele faz vai aparecer. A gente vive num tempo em que as pessoas mostram o quanto elas são boas. E morrem de medo de que descubram quem elas realmente são. Cara, no reino de Deus parece que as coisas funcionam bem que o contrário. Eu acho lindo quando homens e mulheres de Deus expõem suas fraquezas e mostram o quão ruim eles são. Porque aí quando a gente descobre quem eles realmente são, a gente fala, cara, só pode ser Deus fazendo na vida desse cara. Cara, quer dizer que você estava amando gente sem ninguém ver esse tempo todo e tu é ruim desse jeito? O meu pastor, falando dele mais uma vez, eu não sei qual é a dele, mas toda vez que ele me encontra, eu sou meio turista na igreja, que eu fico viajando o tempo inteiro, então eu tenho que encontrar e sugar ele ao máximo ali quando eu encontro ele. Ele parece que ele sempre tem uma série de bucha para contar para mim, fala, olha, eu passei uma luta terrível, eu estava desesperado, e ele vem me contar as fraquezas dele, vem me contar as dores e as lutas que ele tem passado, e no começo eu não estava acostumado com isso, eu ficava pensando, cara, não fala essas coisas para mim, meu, tu é meu pastor, cara. Tu é quase Deus, né? Tipo assim. Mas ele vinha me contar os problemas, as lutas, as dúvidas, as raivas que ele passava, tipo, quando ele às vezes estava precisando de ajuda, de socorro, e eu falava menos, tipo, cara, não faz isso comigo. Só que aí, de repente, ele subia para ministrar e fluía um rio de dentro dele. E eu falava, cara, só pode ser Deus, cara. Porque o cara me contou tudo de errado que ele pensa, que ele faz. Tem um outro pastor lá da igreja que falou que tem uns pensamentos, às vezes, que ele acha, cara, eu tenho uns pensamentos que eu acho que nem o diabo tem um pensamento daquele. E aí você vê o cara se derramando, o que sai dele não é aquela porcariada que ele disse que fazia. É muito pelo contrário, é um rio de Deus que você fala, só pode ser Deus na vida desse cara.
É o Deus que opera em secreto, manifestando o que Ele faz de uma forma que ninguém pode esconder. Sabe, enquanto vocês fazem essas excursões nas comunidades e na praça, e hoje eu vou estar lá, eu não sei nem qual é o grupo que vai estar lá hoje, meu irmão, mas eu vou estar na cor que vocês tiverem. Azul. É pronto, então é nós. Eu sei que o que acontece dentro da gente é tão poderoso que transforma a nossa forma de viver. Eu já participei de algumas cruzadas, de alguns evangelismos no sertão, às vezes no interior de Minas, que, cara, eu não conseguia mais viver normal na minha cidade. Quando eu voltei, eu só tremia e chorava e eu achava tudo fútil. E tipo assim, eu fui lá para ministrar e de repente eu que acabei sendo ministrado. Eu sei que quando Deus opera em você, Ele opera num lugar onde ninguém vê, muitas vezes nem você. As suas reações, então, começam a mostrar o quanto Deus trabalhou dentro de você. E isso é uma coisa linda, porque você olha para a virtude que então passa a sair de você, e você não tem nem como tomar mérito por aquilo, porque você sabe que não foi você. Você fala, cara, eu não era assim, esse amor, eu não sei de onde é que está vindo esse negócio, não sou eu, isso daqui, olha, a glória é toda para Ele. E aí as pessoas vão olhar para você realmente e falar, cara, glória a Deus pela sua vida. Já percebeu que esse glória a Deus pela sua vida que a gente fala tanto, é o que esse texto aqui diz? Para que os homens vejam as vossas boas obras e deem glória ao Pai que está no céu. Ou seja, Ele olhar para você e falar, cara, glória a Deus pela sua vida. Esse é o alvo. As pessoas olharem para você e darem glória a Deus, cara. Amém? Não é porque quão bom você é, tipo assim, cara, só pode ser Deus na vida desse cara, desse mal acabado. Só pode ser Deus, não tem outra explicação. E Deus é irônico. Tem umas coisas que Deus faz que tipo assim, Ele vai te levar a lugares que as pessoas vão ver que só pode ser Deus. Eu me lembro que uma vez, quando eu conheci o Telnic, lá eu fui participar do Dunamis, eles ainda faziam nas universidades. E aí ele me chamou para ministrar naquela universidade. E eu achei aquilo uma piada de Deus linda, cara, porque eu não tenho nem segundo grau completo, brother. E de repente eu estou no auditório da universidade, falando para um monte de universitário. Eu com o meu segundo grau incompleto. Eu falava, cara, isso é uma piada de Deus, só pode ser uma piada. Ele está contando uma piada aqui na frente de vocês. Desde que Deus criou todas as coisas, é assim que Ele trabalha, de dentro para fora. Eu acho maravilhoso, me fascina, todas as vezes que eu leio Gênesis, lá em Gênesis 2, quando ele fala, então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então o homem passou a ser a alma vivente. Sabe, às vezes a gente lê isso de uma forma rápida e a gente não percebe quão poderoso foi o que Deus fez. Porque Ele vem e ele toca a terra. Eu imagino a alegria da terra naquele dia, porque foi a primeira vez que ela foi tocada por Deus. Quando Deus toca a terra com suas mãos e faz aquele boneco de barro, a sua imagem e semelhança, cada detalhe foi planejado. Mas era só então um boneco de barro, uma coisa que estava ali. E de repente Deus chega bem perto do homem. Minha linguagem é meio cinematográfica, eu tenho que ver a coisa. Você imagina Deus chegando bem perto, porque para você soprar algo nas narinas de alguém, você tem ideia do quão perto tem que estar uma face da outra. Imagina Deus chegando, colando o rosto naquele boneco de barro e soprando. E aquele fôlego de vida é vida. Amém? A vida entrando dentro do homem. Você imagina a expectativa da criação, observando atentamente o que estava acontecendo ali, porque tem algo acontecendo do lado de dentro, onde ninguém está vendo. Tem vida entrando e aquela vida está produzindo vida. E até que esse fôlego venha para fora, ninguém sabe o que aconteceu ali dentro. Às vezes eu leio naquele salmo quando está escrito, tudo que tem fôlego louve ao Senhor, e eu fico pensando, talvez essa seja a resposta que Deus espera daquilo que Ele colocou dentro da gente, que o nosso fôlego de vida seja louvor a Ele. Ele colocou vida dentro da gente, que o nosso fôlego, que o nosso respirar, o colocar para fora aí seja uma manifestação de gratidão ao que Ele fez dentro da gente. Mas você consegue imaginar aquele corpo de barro
sendo totalmente transformado de dentro para fora, a fim de que o que aparece do lado de fora agora já não é mais um boneco de barro, é uma alma vivente. O que aparece agora é algo completamente diferente. Deus, ele trabalha nesses lugares secretos. Ele trabalha de um jeito onde nem você sabe o que ele está fazendo dentro de você. Mas quando isso sai, então tudo se manifesta e já não tem como esconder o toque do Criador na tua vida. A gente pode discorrer pela Bíblia e ver inúmeros casos onde transformações poderosíssimas aconteceram. Uma que me chama a atenção sempre, eu amo aquele texto, até cantei sobre ele uma vez, é a experiência de Isaías, Isaías 6, quando ele diz: no ano da morte do rei Urias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Você consegue imaginar a experiência que esse homem está tendo? Pela primeira vez ele está vendo o Deus de quem ele falava. Cara, eu acho que isso não é uma experiência qualquer, amém? Pela primeira vez ele está vendo o Deus de quem ele falava. Você vai ler os primeiros capítulos de Isaías, você vai perceber que a mensagem dele era a respeito de ai de ti, cidade pecadora, ai de ti, fulano de tal, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Ele era desse jeito, ele estava entregando a palavra do jeito que ele recebia, só que agora ele está vendo o Senhor, e ele só está vendo o que Deus mostra, porque com certeza tem muito para você ver diante de Deus. Eu não sei se você concorda comigo, quando a gente chegar lá diante dele, face a face, vendo ele, a gente vai falar: uau, meu, não é... eu não sabia 1% a teu respeito. Tipo, é muito maior do que eu posso imaginar. Ele está vendo o que Deus mostra. Deus está mostrando a sua grandeza, a sua majestade, a sua glória. Ele está vendo, eu vi o Senhor assentado num alto, sublime trono, e aquilo tudo está fascinante, as orlas do seu manto enchendo o templo. Você imagina, ele está descrevendo a grandeza, a majestade daquilo que ele está vendo. Então a experiência dele passa para um outro nível, não só de ver aquela cena maravilhosa, mas ele começa a ouvir também. Ele diz: os serafins estavam acima dele, cada um com 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então você percebe que a experiência dele passa para um outro nível. Ele está agora ouvindo o que o céu está proclamando a respeito de Deus. A experiência passa então para um outro nível, porque agora é como se o céu tocasse a terra. Ele diz: os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, por causa de algo que está sendo liberado no céu, está tendo um impacto na terra. Aquele lugar onde ele está se enchendo da fumaça da glória de Deus. E cara, e é lindo, porque agora que a glória vem, chega num momento em que parece um balde de água fria, e muitos de nós espanam no meio do caminho, no meio do processo, por causa da nossa falta de habilidade de enfrentar esse momento. É quando a gente enxerga quem a gente é. Quando a fumaça encheu aquela casa, o que Isaías começa a relatar não tem nada a ver com a grandeza de Deus, não tem nada a ver com a glória dele, tem a ver com o seu pecado. Ele diz: então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Você percebe que agora aquela glória toda, aquela experiência totalmente fora do comum, totalmente sobrenatural, totalmente especial, faz com que tudo agora, ele comece a olhar para quem ele é. E ele começa a enxergar coisas nele que talvez ele nunca tenha visto antes. E não era Deus falando para ele: seu boca suja, sem vergonha, safado. Não, era ele dizendo quem ele era. Cara, eu creio que essas experiências são tão poderosas, porque assim, ó, eu amei o testemunho da irmã que falava aqui da forma tradicional de fazer evangelismo, e muitas vezes a nossa forma tradicional de fazer evangelismo passa por a gente apontar o pecado do outro, passa por a gente falar: ei cara, você é um perdido, você precisa de Jesus, cara, sua vida está destruída, o que você está fazendo nesse bar, cara, tira esse cigarro da boca, você está acabando com você não sabe que você vai para o inferno, e tipo, você joga um monte de peso nas pessoas para ver se pelo medo eles aceitam a tua pregação. Quando na verdade isso não funciona, porque Deus não quer ninguém seguindo Ele por medo. É muito mais eficaz você mostrar para esse cara o Deus bondoso, o Deus santo, o Deus puro que o ama, porque quando esse cara encontrar esse Deus, ele vai ficar que nem Isaías: ai de mim. E agora é o cara que começa a dizer quem ele é.
Isso é muito mais eficaz. Cara, se você for falar, hoje em dia é um tempo em que todo mundo se ofende por qualquer coisa. Você pode ser preso por causa de você falar a verdade para alguém. Amém? Cuidado, eu estou falando para mim. Porque às vezes a gente fica muito soltinho falando, quando eu vejo, no outro dia eu acordo, depois de pregar eu falo, meu Deus do céu, Senhor, apaga dos ares e dos celulares aquilo que eu falei ontem que eu posso ir para cadeia. Talvez isso seja uma coisa de Deus, cara, para esse tempo. Já desconfiou que talvez Deus esteja pressionando a igreja para falar mais dele do que do homem? Fale dele. Porque quando ele aparecer, cara, ele faz a obra. Amém? Quando ele aparecer, quando você mostrar Jesus para as pessoas, cara, você vai ver aquele cara marrento, chorando. Eu tive uma experiência lá em São Paulo, esse tempo foi muito legal. Não parece nada super especial, mas para mim foi muito legal. Eu fui pregar numa igreja e o culto era numa segunda-feira à noite. E na terça de manhã o pastor tá me levando pro aeroporto. Ele falou, cara, ontem foi demais. Pô, fiquei tão feliz. Tem um amigo meu, ele contando, né? Tem um amigo meu de infância. Esse cara odiava crente, odiava a igreja. E esse cara nem falava com alguns parentes dele. Agora que eu percebi que eu devo estar acabando com a irmã da tradução, me desculpe, eu vou tentar falar mais devagar um pouquinho. Ela ontem falou pra mim, cara, você quase me matou ontem. Ela tá ali. Desculpa. Eu contei pra ela, foi justo nessa mesma igreja que eu tô falando. Que uma vez tinha uma irmã fazendo linguagem de surdo-mudo pras pessoas e eu falando na minha velocidade. Cara, a irmã tava suando, brother. Parecia um ventilador, velho. Eu vou tentar falar mais devagar. Esse cara falou que encontrou esse amigo dele de infância. E que o cara nem falava com membros da família porque os caras eram da igreja e ele não gostava de crente. Eu falei, tá, e o que aconteceu? Ele falou, eu encontrei ele de manhã e convidei ele aleatoriamente. Falei, olha, vai ter um cara lá na igreja, vai lá. Aí contei a tua história um pouco pra ele, o cara era meio que fã da tua banda e ele foi. Eu falei, uau, o cara foi. Ele falou, foi. Ele falou, isso já é um milagre, porque o cara nunca pisou a igreja, o cara não gostava de crente e membros da família ele não falava. Eu falei, e aí? Ele falou, meu irmão, quando você fez o apelo, ele foi o primeiro a ir lá na frente chorando. Aí eu falei, meu Deus. Só que naquela hora o Senhor me trouxe a dimensão do que Deus tinha feito. Tipo, de uma hora para outra, o cara que odiava crente, que não falava com gente da família, tá se expondo, chorando na frente de todo mundo. É o primeiro, é o que puxou a fila. Cara, Deus fez alguma coisa que só ele e aquele cara sabem. Não passou por mais ninguém. O nosso papel é levantar Jesus. Ele disse, quando eu for levantado, eu atrairei para mim mesmo homens de toda tribo, língua e nação. O nosso papel é levantar Jesus por onde a gente for. A gente chama a atenção, ei! Tá todo mundo olhando? Pá! Jesus, pronto, agora é com ele. Porque quando ele aparece, ele te mostra o que você precisa ver. Eu acho lindo que a experiência de Isaías, Deus primeiro mostra a sua grandeza, a sua santidade, a sua pureza. E aí então, o profeta começa a olhar para o seu pecado. Meu, e já era um profeta, hein? Ele começa a reconhecer, eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ele falou, estou morrendo. Está acabando para mim. Isso aqui acabou. Só que tem alguma coisa muito linda quando você confessa pecado na presença de Deus, né? Realmente, o pecador estava morrendo ali, estava sendo fulminado com uma brasa que o anjo tirou do altar, mas no mesmo momento tem um cara nascendo novo ali. Tem um cara nascendo naquela mesma hora. Quando o serafim toca na boca de Isaías, esse anjo diz, vê, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Ou seja, agora você pode ver com esses mesmos olhos que o pecado que te condenava já não está mais em você e a iniquidade que você confessou também. Os lábios impuros e o meio de um povo de impuros lábios, o pecado e a iniquidade. Foi removido. Olha como a experiência dele passa para outro nível. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Meu irmão, o cara estava vendo Deus à distância, ele estava ouvindo os anjos cantando a respeito de Deus. Agora ele está ouvindo uma conversa particular do Senhor. Eu acho que aconteceu alguma coisa profunda dentro desse cara. Ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me. Como é que o cara que achava que estava morrendo, agora está se metendo na conversa? Você percebe a transformação que aconteceu?
Aquele cara que tinha uma mensagem, ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti, a primeira coisa que acontece é a mensagem dele mudar, ai de mim. E ninguém viu essa transformação, até que a pregação de Isaías mudou. Quando é que a pregação dele mudou? Quando ele teve um encontro no secreto. Porque quando ele sai desse lugar, ele sai completamente novo e agora as pessoas estão vendo alguém que esteve com ele. Sabe, talvez essa seja a parte mais importante da nossa caminhada cristã. É o seu tempo com o seu Criador. É amar Ele acima de todas as coisas. E depois, amar o próximo. Amém? Eu sei que vocês estão sendo equipados aqui para amar o próximo, mas eu sinto que a tua identidade passa por, em primeiro lugar, você ser conhecido diante dele. Não esqueça, Jesus deixou escrito que muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome, papapá, fiz isso, isso e aquilo. Ele fala, apartai-vos de mim que praticais iniquidade, não vos conheço. O não vos conheço fala de identidade, tipo assim, brother, não sei quem você é, mas eu sou o fulano, mas eu não te conheço. Cara, é tão gostoso ser conhecido por Deus. É saber que Ele te ama. E você ter momentos com Ele. Sabe, transformações que acontecem de dentro para fora. E deixa eu te falar, quem vai se beneficiar disso são os outros. Amém? As pessoas vão colher os frutos do teu encontro com Deus. Não se assuste com isso. Ah, estão vivendo as minhas custas. Glória a Deus por isso. Você nunca viu uma mangueira comendo suas próprias mangas. As mangas são para os outros. Amém? As pessoas vão se beneficiar do teu encontro com Ele. Eu sempre penso naquela experiência de Zaqueu, por exemplo, cara. Pensa num cara corrupto. Tenta imaginar alguém dos dias de hoje. É impossível, eu sei. É muita... A fila é grande. Amém? Mas tenta imaginar num brabo, meu irmão, num caba safado, sem vergonha mesmo. Jesus entra em Jericó e está atravessando a cidade e aquele homem está tentando ver quem é Jesus, mas ele não pode ver por causa da multidão. Então ele corre até um lugar, sobe numa figueira, porque ele fala, Jesus vai passar por aqui. E quando Jesus passa por aquele lugar, olha para cima, ele diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na tua casa. Ele desceu depressa, recebeu Jesus com alegria. E o texto nem fala do que Jesus falou para ele. Eu acho isso muito lindo, porque você vê que alguma coisa aconteceu tão poderosa que vai além de palavras, porque se fossem as palavras, elas estariam registradas. É a respeito da presença, é a respeito de estarem juntos num lugar secreto. Eu vou entrar na tua casa. Aquela multidão toda podia ter ouvido algo que Jesus falou, podia ter visto alguns milagres que Jesus fez, mas quando Jesus entra na casa de Zaqueu e este fecha as portas, só tem os dois ali dentro. Eu não sei o que Jesus falou para Zaqueu, eu só sei o que Zaqueu fala para Jesus depois desse momento. Ele fala, Senhor, a partir de hoje eu vou dividir metade dos meus bens com os pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir ele 4 vezes mais. E Jesus fala, hoje veio salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Esse também é um filho de Abraão. O que eu quero chamar a atenção é que o povo daquela cidade tinha um cobrador de impostos corrupto. E depois de um momento em que esse cara vai para o secreto com Jesus, o povo dessa cidade tem um homem generoso querendo praticar justiça. Talvez o secreto seja o melhor lugar que a gente possa estar. Esses encontros transformam, porque eles te fazem, eles não simplesmente te transformam em uma coisa diferente, como a gente falou ontem, eles te trazem para o que você deveria ser desde o princípio. É tão gostoso quando a gente aprende isso da parte do Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Não é nada além, algo que só um super você vai poder fazer. Não, é algo que a criança que está dentro de você faria. Algo simples assim. A mulher na beira do poço de Samaria é uma outra passagem que me chama a atenção para o que Jesus fez. Jesus estava passando por aquela cidade de Sicar e os seus discípulos entraram na cidade para comprar comida. Eu ouvi alguma vez, eu não sei se foi num livro ou foi algum pregador que falou alguma coisa que eu achei muito legal. Tem certas coisas que a igreja precisa ir para longe para Jesus poder fazer. Amém? Os caras deram área, Jesus ficou na beira do poço e de repente vem aquela mulher. E ela vem ao meio-dia para tirar a água. A história dela, se vocês conhecem o texto, vocês sabem muito bem por que ela fazia aquilo. Eu sei que ela chega na beira daquele poço e Jesus puxa a conversa, ele diz, mulher, dá-me de beber.
E a mulher responde já numa lapada, ela dá uma patada em Jesus, que tipo, meu Deus do céu, é constrangedor, tipo assim, coisa de menino mal educado, sabe? Como tu, sendo judeu, fala comigo que sou mulher samaritana, tipo, cheia da atitude. Sabe que eu comecei a olhar para essa passagem de uma maneira um pouquinho mais espiritual e pensar que Jesus sabe de todas as coisas, e ele olha para aquela mulher chegando e ele sabe quem ela é. E de repente ele pede uma água para ela. Ele diz, mulher, dá-me de beber. Pelo que a conversa desenrola e ele fala da água que ele tem, ele sabe que dele sai água, amém? E ele sabe que você pode botar a sua água para fora a hora que ele quiser. E de repente ele fala, mulher, dá-me de beber. E ela está pensando que é a respeito de uma água do poço. Mas na hora que ela dá aquela patada, o que eu comecei a ver é que talvez aquela água dela começou a jorrar ali na hora. Toda a amargura dela já começou. Sendo judeu, aquele rio de lodo. Jesus só precisou abrir a torneira. Ele só abriu a torneira. Dá-me de beber. E ele não tem problema, cara. Ele deve achar até... Enquanto ela estava dando aquelas patadas, se a gente estivesse ouvindo, a gente ia falar, uou, né? Tipo, agora você pegou pesado. Jesus estava lá falando, não, deixa, tá saindo, tá saindo. Sabe como é que você lava um copo d'água quando você está com preguiça de lavar o copo? Você deixa ele debaixo da torneira, liga a água. Uma hora aquele copo fica limpo, porque a água limpa vai tirando a água suja. E agora aquela mulher, pronto, ele puxou uma conversa e a mulher descarregou. E aí ele vem com um papo muito doido. Mulher, se tu tivesse o dom de Deus e soubesse quem é que fala contigo, então tu lhe pediria e esse te daria água viva. Aí a mulher, mas como? Aí ela começa a olhar para o poço, como tu tens água viva? Né? O poço é fundo, Jacó, ele é maior, gado, filhos, beberam, tipo, ela está fazendo conta. E ele está com aquela conversa dele, botando ela para cima. A água dele está entrando dentro dela. Ele está botando a água dela para fora. A conversa está a respeito de água. Ele fala, olha, mulher, quem beber dessa água vai ter sede. Mas aquele que beber da água que ele der nunca mais terá sede. Aliás, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água dele está limpando ela. Olha o que ela responde. Senhor, dá-me de beber dessa água, para que eu não precise mais vir aqui buscá-la. Você percebe que no começo da conversa ela estava cheia de orgulho, porque o nosso poço, nosso Jacó... Tá meu balde, tu não tem balde. Daqui a pouco ela está falando, eu não quero mais dessa água. Sabe o que é isso? Jesus está atrás de gente verdadeira, cara. Ele está atrás de gente verdadeira. A água dele está entrando, está tirando toda a mentira dela para fora. Tudo aquilo que era artifício, o orgulho, onde ela se apoiava para continuar viva. Sabe, porque a gente fica muito bom naquilo que a gente pratica. É ou não é? Qualquer coisa que você praticar demais, você vai acabar ficando bom naquilo. O meu cunhado, por exemplo, com 15 anos, precisava de um baixista na igreja. E aí ele falou, eu vou tocar baixo. E ele nunca mexeu com música na vida, cara. Ele no máximo gostava de um punk rock. Mas eu vou tocar baixo. E o baixo é um instrumento muito querido. Porque o baixo, sabe, tipo assim, você vai montar uma banda, e aí tem aquele amigo que é gente boa e não toca nada, dá o baixo para ele. Se o cara tiver um dedo em cada mão, ele toca uma música. Então, assim, ó, eu escrevi umas notas bem grandes numa folha para ele, falava, essa é aquela outra, você vai acompanhando. Eu me lembro que às vezes o ventilador batia, voava as folhas dele, o menino ficava perdido. O menino não era bom de música, mas era bom no jiu-jitsu. O cara é bom no jiu-jitsu, faixa preta, morou em Abu Dhabi, deu aula lá, o cara é fera. Fez uma luta de MMA, só fez uma porque ele não aguentava mais treinar. Ele falou que o treino é para matar o cara. Mas ele ganhou a luta em 40 segundos, o cara é bom no jiu-jitsu, nem machucou o outro, cara, só ganhou. Chegou lá e ganhou, levou o troféu dele. O cara é bom. Mas como músico, nem tanto. E eu sofria para passar as músicas para ele. Porque eu falava, meu, cara, que só eu mesmo para fazer isso, cara. Então um menino que não sabe tocar baixo para tocar baixo. Só que eu descobri que ele era bom no jiu-jitsu. Eu nunca fiz jiu-jitsu. Mas eu percebi que o treino de jiu-jitsu é a respeito de repetição. O cara é bom, ele pegava o cara, pá, dá uma queda, vamos lá, puxa 10 mil vezes o cara, daqui a pouco joga no chão, faz de novo, repete o movimento. Então eu entendi que ele aprendia assim, ele era muito bom em praticar movimentos repetitivos e aí ele acabava pegando. Então eu comecei a passar as músicas para ele desse jeito. Eu chegava, ó, pega esse baixo, ele pegava, eu falava, tan, 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 tan. Eu soltava ele 15 minutos dentro do quarto fazendo tan, tan, tan. Ele falava, o que é que eu faço depois? Eu falei, faz aí, 15 minutos disso. Ele ficava, aí pronto, agora, tan, tan, tan,
Tá, agora emenda as duas. E aí vai, às vezes era 3 dias para passar uma música para ele. Mas sabe o que acontecia? Ele saía tocando ela. Porque aquilo que você pratica muito, você acaba ficando bom. Agora, se você pratica uma mentira a teu próprio respeito, o que você acha que acontece? Ela se torna a tua verdade, cara. Ela vira a tua identidade. Se você for assumindo que talvez a sua dor não seja dor, se você assumir que aquilo que é uma vergonha para você não é uma vergonha, é simplesmente a sua identidade, você acaba acreditando e você faz daquilo a sua identidade. Talvez aquela mulher da beira do poço de Samaria, só fazendo uma conjectura bem boba, imagina ela chegando, meio-dia na beira do poço, fazendo uma selfie, falando, tô aqui na beira do poço agora, ó, muito melhor ver nessa hora, não tem ninguém, não tem fila, ainda pega um sol no caminho. A gente inventa um monte de desculpa para dizer, cara, eu venho nessa hora porque eu não quero encontrar ninguém. A real é essa. Mas a gente inventa desculpa. E Jesus, quando está botando a água dele para dentro dela, ele está tirando a água dela fora. Ela está falando, Senhor, dá-me de beber dessa tua água para que eu não precise mais vir aqui tirar a minha. Ela está assumindo que a água dela é uma porcaria que não serve e tem alguma coisa que foi ativada ali, que você vê um segredinho tão lindo, um detalhe tão pequeno, mas tão poderoso. Desculpa, irmã da tradução, já estou falando rápido de novo. No começo da conversa, Jesus falou, se tu tivesse o dom de Deus e soubesse quem fala contigo, então tu lhe pediria. Depois de uns 2, 3 goles dessa água, ela está falando, Senhor, dá-me de beber dessa água. Será que por acaso o dom de Deus não foi sendo ativado enquanto eles conversavam? De dentro para fora, sem ela nem perceber, as coisas estavam fluindo. Ela pede a água dele. Agora, ele bota ela num lugar onde não tem volta. Ele diz, vai lá e chama o teu marido e vem cá. Tipo, pra que ele fez isso com a bichinha, cara? Parece que ele estava de onda com a cara dela. Mas na real, ele trouxe ela para um nível de libertação da mentira que ela vivia, num encontro com a verdade, onde ela chega aqui, vamos tratar isso. Chama o teu marido, e ela de bate pronto responde, não tenho marido. Talvez para todo mundo na cidade ela dissesse, eu tenho marido, e aquele cara lá. Para Jesus ela fala, eu não tenho. Sabe o que aconteceu? Ela está tendo um encontro com a verdade, já não tem mais espaço para nada dentro dela. E isso é uma coisa linda, porque o que Jesus responde para ela, parece que ele é aqueles velhinhos de terno, com mal encarado, dando dedo na cara. Bonito, disseste bem, não tem marido porque já teve 5, esse 6º não é teu. A gente pensa que ele já está dando uma dura nela. E na verdade ele está dizendo, disseste bem. Ele não está zombando, ele está dizendo, cara, você arrebentou. Falando, disseste bem no teu marido, porque 5 já tiveste, esse 6º não é teu. Isso disseste com verdade. Ele está dizendo, cara, está rolando, essa água já está fluindo de dentro de você. A água suja saiu, agora está saindo água limpa. Você vê que a conversa passa para outro nível. Ela chega, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam. Olha, você já pensou como a conversa mudou? Vejo que és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Os judeus dizem que em Jerusalém se deve adorar. Cara, ela está com sede da verdade. Ela está falando, nosso povo sempre adorou aqui. Os judeus dizem que é lá. Alguém está errado. Eu quero a verdade. Ela está querendo a verdade porque agora ela experimentou da verdade. Ela está dizendo, eu quero a verdade, eu quero a verdade, eu quero a verdade. E Jesus está dizendo, mulher, crê-me, que vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém. Porque Deus é espírito, importa que aqueles que o adoram, adorem em espírito e em verdade, porque são esses que os tais que o Pai procura. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação veio dos judeus. Essa conversa é linda. Sabe, em qualquer congresso de adoração, alguém pelo menos vai citar essa passagem, quando Jesus diz que os verdadeiros adoradores são os que adoram em espírito e em verdade. Cara, para você ser um verdadeiro adorador, antes de tudo você tem que ser verdadeiro. Não é antes de tudo ser um adorador, é antes de tudo ser verdadeiro. Esse texto é todinho a respeito de verdade. É Jesus extraindo a mentira daquela mulher, colocando a verdade dentro e dando a ela a oportunidade de falar a verdade dela. E agora ela está querendo a verdade dele. E agora ele está falando que Deus quer a verdade também. E você vai ver que um encontro com a verdade é um encontro com uma pessoa. Uma pessoa verdadeira não é alguém que não mente. Uma pessoa verdadeira é alguém que teve um encontro com Cristo. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você teve um encontro com a verdade entrou dentro de você, então se você tem Jesus, você é uma pessoa verdadeira. Ele botou tudo para fora e você não tem problema nenhum de expor tuas falhas, porque a verdade que está dentro de você não é você, é Ele em você. É muito maior do que você.
Na real, as tuas fraquezas só vão potencializar tudo que ele é dentro de você. Cara, eu acho que você é um safado. Cara, você não sabe a metade a meu respeito, mas Jesus é bom. Cara, você falou um negócio ali que não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver mesmo, cara. Eu tenho até que te pedir perdão por outra coisa que eu falei, você nem ouviu. Mas Jesus é muito bom. Sabe, a gente falha o tempo todo. Mas ele não falha nunca. Se eu colocar ele para dentro de mim, alguma coisa de bom pode acontecer nesse lugar. Amém? Aí, a respeito, você vê que o que essa mulher faz, depois dele falar desse negócio da verdade, ela diz, eu sei que quando o Messias vier, ele nos anunciará todas as coisas. Percebe, uma mulher que não sabia de nada no começo da conversa, já está dizendo que sabe alguma coisa. E sabe alguma coisa grande a respeito do Messias. Ele diz, eu sou, eu que falo contigo. Nessa hora a mulher vaza, deixa o balde e vai até a cidade. E ela dá um testemunho que nem parece tão poderoso assim. Porque ela diz, encontrei um homem que me disse que eu tenho feito grandes coisas. Todo mundo sabe o que tu fez. Seria ele, porventura, o Messias? Só que agora ela está carregando a verdade dele dentro dela. Agora já não tem mais a ver com as palavras dela, tem a ver com a água que ele disse que jorraria de dentro dela. E essa água foi jorrar lá dentro daquela cidade. O que aconteceu é que aquelas pessoas vieram até o poço, olharam para Jesus, convidaram ele para ficar com eles. Jesus passa 2 dias naquela cidade. E agora aqueles homens dão testemunho para a mulher. Mulher, já não é pelo teu testemunho que nós cremos, porque nós mesmos vimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A tua experiência com a verdade vai levar as pessoas ao teu redor a níveis ainda maiores de experiência do que a tua. Porque alguma coisa aconteceu quando ninguém estava vendo. Alguma coisa aconteceu quando só você e ele estavam ali. Ele trabalhou de dentro para fora, até que o mundo recebeu uma pessoa cheia dele, que transformou uma cidade inteira. Cara, qual evangelista não gostaria de transformar uma cidade inteira numa lapada só? E qual foi o trabalho dessa mulher? O trabalho dela foi deixar a água de Jesus entrar dentro dela, botar o lixo dela para fora e simplesmente deixar esse rio fluir por onde quer que ele fosse. Isso é uma coisa linda. Eu quero terminar aqui só lembrando o texto que a gente leu, que senão eu esqueço que até que eu li esse texto. Da luz do mundo. Vocês lembram que tinha essa conversa de luz do mundo? Mateus 5,14. Porque olha o que o Senhor está fazendo. Ele diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olha do que ele está dizendo, ao que ele nos compara. Uma cidade, cara, edificada sobre um monte. Ele não está falando de uma velhinha acesa, ele está falando de uma cidade edificada sobre um monte. O monte já é grande, uma cidade em cima, então, pensa no tamanho do que ele está nos comparando. Sabe, eu acho lindo porque o Senhor, quando Ele tem alguma coisa para falar a nosso respeito, Ele não fala do processo, Ele fala da coisa pronta. Ele fala daquele negócio lá na frente. As visões do Senhor, o desenho dele é sobre a coisa pronta. E isso é muito lindo a respeito dele, porque Ele nos faz sonhar. Parece inalcançável de tão grande que é. Quando o Senhor, muitas vezes, Ele te dá promessas, que Ele te vê. Eu vejo você viajando pelos 4 cantos do mundo, você fala, ai meu Deus, lá vem um daqueles profetas. Cara, o desenho de Deus é esse. Talvez hoje você não consiga ver isso acontecendo. Ele está te dando um desenho de uma coisa que Ele fez lá na frente. Eu acho lindo, por exemplo, quando Ele dá sonhos para José. José é um menininho. E Ele dá um sonho dos feixes dos irmãos dele se dobrando para o feixe dele. E o cara era tão menino que conta o sonho para os caras. Ah, eu tive um sonho maneiro, olha, os feixes de vocês estavam se dobrando diante do meu. Os caras, que conversa é essa, moleque? Tipo, tá, sai daqui, rapaz. Depois ele tem um outro sonho, as estrelas e até a lua e o sol se dobravam diante de mim. Aí os pais falam, até eu e tua mãe, meu filho, tipo, eram sonhos de grande, de governo, amém? E realmente isso aconteceu? Aconteceu ou não aconteceu? Eu fui colocado... Ele mesmo, o alto testemunho dele, ele diz, Deus me colocou por pai de Faraó, governador da terra do Egito. Aconteceu ou não aconteceu?
Só que Deus não contou que ele antes ia tomar um couro dos irmãos, ia ser jogado dentro de um buraco, ia ser vendido feito escravo, ia chegar na casa de um cara muito gente boa, mas uma mulher que era mal pombagira, aí ele ia ser acusado de estupro, que ele não cometeu, ele ia passar um tempo na cadeia, ele ia decifrar alguns sonhos, ele ia esquecer dos sonhos que ele decifrou, e se ia levar uns 12 anos, mas tranquilo, uma hora vai rolar. Você percebe que Deus, ele dá um desenho da coisa pronta. O meio do caminho, cara, é um mistério. A forma como a coisa chegou lá, ao ponto de quando os seus irmãos o reconhecem, ele fala, fiquem tranquilos, cara. Vocês não me fizeram mal. Vocês foram usados por Deus. Deus me colocou por pai de Faraó. Tudo isso aconteceu para que hoje a gente pudesse estar aqui. Para que pudesse ter provisão nessa terra. Deus está mostrando que você é como uma cidade edificada sobre o monte. Aí você já fala, uau, beleza, então já sou uma cidade. Calma, tem um processo. E o que continua aqui é muito lindo, ó. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos os que estão na casa. Então olha aqui, Deus agora ele está, por uma misericórdia linda, nos mostrando do que uma cidade edificada é feita. Uma cidade de luz é feita de casas de luz, cara. Uma casinha do lado da outra. Ele fala como é que ele vai trabalhar dentro de cada uma dessa casa. Ele acende uma luz primeiro. Ele pega essa luz do lugar mais baixo e coloca no lugar mais alto, a fim de que você seja uma bênção no lugar onde você está. Todos da casa vão receber aquela luz. Eu acho lindo porque fala, na tradução da minha Bíblia, acho que não fala isso. Não. Mas tem outras traduções que eu gosto mais que diz, coloca no lugar mais alto da casa e dá luz a todos os que estão na casa. Ou seja, você não simplesmente ilumina os outros, você dá luz para eles. Eles recebem da luz que está em você. Eles serão iluminados porque em você há uma luz capaz de ser compartilhada. Amém? Sabe, a gente às vezes tem muito problema, principalmente da nossa mentalidade gospel, de achar que quando a gente é luz do mundo, parece que tem um holofote na nossa cara e agora a gente está brilhando diante de todo mundo. Porque essa é a nossa visão hollywoodiana, essa é a nossa visão de entretenimento, essa é a nossa visão da gente sendo promovido. A luz que está em você é para os outros, cara. Não é você ser iluminado quando está todo mundo em trevas. Não, é você chegar e todo mundo ficar na luz. É no momento que você chegar, vai ter um holofote na cabeça de cada um do lugar onde você estiver. Uma cidade de luz é feita de casas de luz. E ele mostra como é que esse trabalho acontece de dentro para fora. A luz é acesa no lugar debaixo da mesa, depois ela é pega e ela é colocada no lugar mais alto. Você consegue ver um processo acontecendo lá do íntimo, sendo exposto primeiro no lugar secreto. No lugar secreto está funcionando, porque se funcionou no lugar secreto, se todos dentro da casa conseguem receber a tua luz, agora abre essa janela, querido, abre essa porta, você vai perceber que tem outras casas de luz ao teu redor, que o bairro é de luz, que a cidade é toda de luz, e agora as pessoas que estão de fora podem olhar aquilo de longe e serem beneficiados pelo que Deus está fazendo na tua vida. A nossa identidade passa por isso, da gente saber que se a gente não tiver tempo com Ele lá dentro, escondido com Ele, e o escondido com Ele é dentro de você. Não se trata de você simplesmente se isolar. Eu não tenho nada contra ir no monte. Eu mesmo gosto de ir para uns lugares onde não tem ninguém, porque lá eu posso chorar bem alto. Eu gosto de remar às vezes, eu vou para dentro do mar. Cara, alto mar é maravilhoso. Não faça isso aqui em Recife. Mas em outros lugares dá para você fazer. Eu fui caminhar hoje na praia, aquelas placas são intimidantes, cara. São intimidantes, mano. Você olha e fala, tá cheio. Mas, sabe, você se retirar para um lugar, a Bíblia fala do teu quarto. De qualquer lugar, tira um tempo sozinho com Ele. Sabe, às vezes a gente pensa religiosamente, não, eu tenho que orar umas 4 horas por dia, umas 8 horas por dia. Meu irmão, se isso acontecer, eu tenho inveja de você. Eu sei que quem ora 4 horas por dia começou orando 15 minutos. E depois 15 minutos não era o bastante. Aí ele perdeu a noção do tempo, quando ele viu já passaram 4 horas. Não é eu preciso ficar aqui 4 horas, não. Fique com Ele, até que Ele fale. E quando Ele falar, você vai perder a noção do tempo. Sabe quando às vezes a gente está adorando a Deus e a gente perde a noção do tempo? Isso acontece em adoração, acontece bastante. Às vezes você está cantando a mesma música por 50 minutos, você nem se toca. E o povo mais religioso está querendo te matar. E você está naquele mesmo negócio há 50 minutos e parece que ninguém se tocou. Você não desconfia que talvez a eternidade tenha dado uma invadidazinha? Uma xeringadinha de eternidade, só assim naquele lugar. Pss,
Só um pss de eternidade, assim, ó. Tipo assim, o braço não cansou, a voz não gastou, o joelho não doeu, a fome não doeu mais, você não quer mais ir embora, que se dane o time que está jogando na Libertadores, você esqueceu do jogo. Simplesmente, pss, a eternidade é um... Pss. A gente experimenta aquele tempo, cara, onde o tempo já não importa mais. Sabe, o lugar secreto é cheio de surpresas. Eu tive uma vez uma experiência no lugar secreto. Existem inúmeras, mas eu gosto de dar testemunho, amém? Eu amo esse negócio. Eu creio que testemunho encoraja uns aos outros. Uma vez, quando eu mudei para a cidade que eu moro, eu tinha um terreno e um apartamento. E eu queria comprar um outro imóvel, então eu tinha que vender esses caras para poder pagar. Pelas minhas contas, daria para pagar certinho. Só que eu fui assumir um compromisso e dei um sinal, e era um sinal grande. E aquele sinal significava que não tinha mais volta, que eu não tinha mais como desfazer o negócio, senão eu perdi o sinal que eu dei. E para você vender imóvel, você não simplesmente chega, quero vender e vendi. Você tem que arrumar alguém que queira comprar. Né? É um detalhezinho que você tem que alguém querer comprar. E eu não sou muito aventureiro, cara. Eu gosto das coisas muito certinhas, daquele negócio, sabe, de você ficar tranquilo. E de repente eu me peguei chorando dentro do meu quarto, porque eu falei, cara, eu preciso vender esse imóvel, não sei o quê. Eu tinha um apartamento, era no Rio de Janeiro. Eu precisava vender esse apartamento, cara, para poder pagar. Tava chegando o dia de eu pagar a outra parte. Eu cheguei, eu tava desesperado, e eu não sabia o que fazer, eu tava só chorando, pensando, meu Deus, eu fiz uma besteira, não era pra eu ter feito, tô lascado. E, cara, de repente eu falei, vou ler a palavra, aleluia. Peguei a primeira Bíblia, lá em casa tem um monte de Bíblia, a gente gosta de um monte de Bíblia, tradução diferente, aí peguei a primeira que eu vi, uma da capa vinho. Eu peguei ela e abri em qualquer canto. Falei, Deus, fala comigo. E eu acho que foi Esdras ou Neemias, eu sempre confundo os dois. Quando fala dos decretos de Dário. Pá! Eu abri lá, eu falei, vou ler isso daqui. Aí falava alguma coisa assim, tipo... Eu dou ordem para que os governadores da além do rio preparem os recursos para essa obra, para a construção dessa casa. Aí eu falei, governadores do rio? Comecei a chorar, cara. Porque, fala assim, depois você vê lá os decretos de Dário, fala, dou ordem para os governadores da além do rio que preparem todos os recursos para a construção dessa casa, porque essa é a casa do Senhor. Aí eu comecei a chorar, cara, eu falando, sabe qual era o louco? É que aquela Bíblia que eu peguei era uma Thompson. E só na Thompson, rio tá com letra maiúscula. Porque falava de um rio. Na Thompson, governadores do rio tá com letra maiúscula, tipo, o rio, brother. Deus me falou, eu estou enviando um decreto. Cara, em uma semana apareceu um comprador que pagou o preço que eu estava querendo e foi tudo tranquilo. É um simples testemunho de que, cara, no lugar secreto, Deus faz coisas que talvez você espere que aconteça no meio de todo mundo. E eu acho lindo quando acontece no meio de todo mundo. Mas tem coisas que acontecem naquele lugar que vão deixar você com a cara de doido. E você vai querer explicar para os outros, você não vai nem conseguir explicar, você vai ficar com aquele olhar de quem viu alguma coisa. Mas o fruto que sai disso é muito maior. O impacto do fruto é muito maior do que simplesmente você contar uma experiência legal que você teve. Porque isso te transforma de dentro para fora, cara.